E hoje, nesse momento, agora, nós vamos receber aqui mais um episódio com o doutor Leônidas, que já está aqui com a gente, ele é advogado, e também o técnico da Deagro Engenharia, que vai falar sobre engenharia de segurança do trabalho. Nós vamos falar sobre o trabalho seguro no campo, contratos, EPI e proteção no agronegócio. Sejam bem-vindos a essa edição do nosso podcast. E a gente vai falar sobre esse assunto que é de grande relevância aqui para o homem do campo, né? Principalmente. A gente sabe que segurança do trabalho é para todo e qualquer setor, qualquer segmento. Mas, como a gente está na AgroTeams, nós vamos falar sobre o trabalho no campo. Sejam bem-vindos, o Joelson, doutor Leônidas, bem-vindos a esse episódio. E eu quero que vocês comecem já falando aí, doutor Leônidas, a gente, como eu também, lembrando que eu sou engenheira de segurança do trabalho, acho que esse assunto é muito relevante. E aí, para falar sobre a especialidade do senhor, que é doutor, né, juridicamente, o campo da engenharia de segurança do trabalho, eu estou falando de engenharia porque eu sou engenheira, mas tem o técnico de segurança também, né? Como é que funciona a proteção legal do trabalhador rural, doutor Leônidas? Sim. A proteção, ela é vinculada à CLT. Antigamente tinha aquela ditado, né? Se você não quiser estudar, você vai para a roça, vai para a fazenda. Hoje é o inverso. Você Produtores quer ir para a novos, roça, quer ir para produtores o campo, rurais vai acabam estudar. tendo E interesse hoje em dia de as vir para o fazendas se estado de tornaram grandes Tocantins para empresas, começar o seu né? negócio Profissionais rural de todo o aqui. segmento do E aqui agronegócio. na feira, E Ricardo, nada está mais tendo muita que procura relevante, por imóveis importante, rurais? adequar A a feira é necessidade do um campo, evento juntamente pujante, com a né, que mostra a estrutura, com as grandeza do condições exercidas agronegócio. Quem pelos trabalhadores, acompanhou a que é de suma AgroTeans importância nos garantir a 25 anos, proteção que ela está do fazendo 25 trabalhador anos na agora, zona rural. sabe É o importante tanto que o adequar as agronegócio normas vem crescendo. A feira é um lugar para a gente fazer contatos, conhecer os produtores, que é de suma fazer aquele importância. Aplicação network, ficar correta dos sabendo de EPIs e, da propriedades à mesma forma, venda, né? a E conscientização e a eventualmente de alguém que fiscalização. esteja procurando também Bacana, é uma verdade. propriedade Isso rural aí para é um dos comprar. pontos mais importantes Bacana. aí. E Aderir, o como é que tá aí empregador a também deve estar alerta, né? Ele precisa estar sempre atento a essas normas e segui-las, porque tem multas, né, também sobre isso. Doutor Leônidas, o senhor pode esclarecer para a gente as diferenças entre o trabalhador seletista e o temporário e safrista no agronegócio? Perfeito, perfeito. O trabalhador seletista é aquele trabalhador fixo ali no local de trabalho, né? Ele pode ser contratado pelo contrato determinado ou a prazo indeterminado. Ele pode ser vinculado a um contrato de experiência, ali no máximo 90 dias, ou o contrato a prazo indeterminado. E ele é fixo, então não tem alternância. Já do contrário, já o temporário. Ele pode ser contratado, né, para adequar uma determinada situação, um tempo, um período de uma colheita, por exemplo. Então, ele pode ser contratado ali, período, 2 meses, 3 meses, de acordo ali com a demanda. Em regra, o temporário são 270 dias em regra. Além desse contrato temporário, há também o exemplo do safrista, que ele pode ser contratado também, uma modalidade também de contrato temporário, é o safrista. Que ele Então, vai ser contratado só no período da daquela safra, safra. exatamente. Mas, lembrando, todos os contratos, seja prazo determinado, que é o fixo, que é o seletista, mas todos eles, tem que haver o contrato de trabalho celebrado, assinado por ambas as partes, tem que haver o registro em carteira. Então, você tem que adequar ali todos os efeitos legais, jurídicos, para ter uma contratação legal e legítima. Não pode ser de boca a boca, não pode ser algo informal, mas tem que estar registrado em carteira para garantir ao trabalhador INSS Mesmo sendo recolhido. temporário, ele é CLT. Exatamente. Mesmo seja sendo temporário, há a obrigatoriedade de registrar a carteira de trabalho. É obrigatório, né? Recolher os impostos, o INSS, o FTS, para ele ficar assistido ali perante o INSS. E se houver algum acidente de trabalho com esse colaborador, o que pode ocorrer com o empregador nesse caso, se ele não tiver feito esses registros? Amanda, essa é uma pergunta importantíssima que nós lidamos dia após dia com eventuais acidentes de trabalho. E quando o empregador ele deixa de cumprir a tarefa de casa, que é registrar o funcionário, recolher os impostos, aí ele procura para si uma bronca enorme e um sabor muito amargo, porque ele atrai para si todas as obrigações. Veja bem, se eu deixo de contratar um funcionário, registrar a carteira, ele fica desassistido perante o INSS. Então, se houver algum acidente de trabalho,
eu assumo o ônus, porque o INSS não vai pagar, ele está O desassistido. empregador. O INSS não vai pagar o que está desassistido, então o ônus cai nas costas de quem? Do empregador. Terá que indenizar danos morais, responder por danos morais, danos patrimoniais, alguma sequela, alguma instabilidade vitalícia, bem como Ou ele seja, ele vai gastar mais muito do mais. que ele gastaria se tivesse feito Uhum. corretamente. É uma falsa ilusão. Ele deixa de registrar a carteira pensando que ali está tendo algum lucro, mas no contrário, ele pode estar assumindo o risco de ter um grande problema e um custo altíssimo, né? Olha aí, informação importante aí para quem é empregado e empregador, né? Também temos aqui o Joelson, que agora eu quero fazer umas perguntas mais técnicas para o Joelson, que é de agroengenharia. Joelson, quais são os principais riscos que um trabalhador rural pode ter durante a sua atividade? Primeiramente, boa tarde, né, Amanda, do Leônidas. O produtor rural, no momento em que ele emprega ali uma pessoa para fazer os serviços rurais, aquele prestador de serviço, ele está exposto a questões maquinários e equipamentos manuais, que é utilizado no dia a dia. Então, você tem roçadeiras manuais, você tem um trator, você tem uma foice, uma enxada, que pode estar causando ali aquele acidente de trabalho que ele pode estar acontecendo de, às vezes, perda de um dedo, uma perda de algum membro inferior ou superior, por conta de mau manuseio e falta de utilizações de EPIs ali no campo, tá? Para quem não sabe, EPI é o equipamento de proteção individual. Perfeitamente. Tá, Joelson, e a gente sabe que além desses equipamentos, o risco de corte, de acidente mesmo com máquinas, tem também a questão dos aplicativos de defensivos químicos, né, que também é necessário o uso de EPI. Com certeza. Na agricultura, a gente tem utilização de herbicidas e inseticidas, tá? Que são feitas aplicações pesadas a depender do como está a situação da praga ou daquela erva daninha. Então, tem-se utilização do EPI obrigatório, que são macacão, luvas, tá? Botas geralmente sete Máscaras, né? legs, máscaras, tá? Químicas, tá? Para proteger contra aquele pela questão do pulverizador que sai do trator e também a questão na hora do manuseio da própria cauda que vai pro trator para ser pulverizado ali naquela safra ali daquele ano, tá? Muitas vezes acontecem o prestador de serviços, ele não gosta muito de seguir as regras, às vezes, e mexe na cauda e acaba tendo ali um envenenamento, uma exposição grande, e a longo prazo isso é muito prejudicial à Pode ter saúde, consequências, né, consequências graves. graves. É muito interessante porque o ser humano, às vezes, ele não consegue pensar em danos a pequenos e médios prazos. Pensam mais, na verdade, em pequenos a médios prazos, e o longo prazo se deixa. Então, você passa 5, 10, 15 anos trabalhando, sendo ali exposto àquele produto químico, e aí só lá na frente que vai vir um Acreditando efeito. que não tem nada demais, né? Isso, acreditando que não é mais, mexeu ali, não deu nada, mas ele vai mexendo continuamente, continuamente. Quando ele vai ver, ele já tá com um problema que se gerou ao longo de Se 10 anos. agravou. Então agravou, e aí isso é muito mais complicado para você resolver clinicamente, né? Para ter aquele tratamento. Então gera um custo maior, né? Juridicamente, como o Dr. Leônidas falou, para o produtor rural que fez o emprego ali daquela pessoa, e também gera um dano irreversível ali para aquela pessoa, um ser humano, né? Uma pessoa que está trabalhando diretamente no campo. Esse caso, esse colaborador, esse trabalhador rural, ele foi atingido por uma doença, no decorrer do tempo, o empregador, ele é obrigado a custear todas as despesas desse empregado? Se houver o nexo causal, se comprovar de fato que a doença veio existente, pré-existente lá no período que ele trabalhou, e a razão dessa doença foi o mau uso, foi a insalubridade que ele foi submetido, sim, ele pode pleitear em juízo aí a estabilidade junto ao INSS, né, o benefício, e requerer de forma retroativa perdas e danos junto ao empregador. Joelson, você acha que os trabalhadores, eles estão cientes, e os colaboradores, os empregados, Se você não sabe, se informe, procure do empregador ou do empregado. Você tem ali tudo hoje na internet, então é sim, muito Exatamente. fácil você estar atualizado, ou também atrás da parte jurídica junto com algum advogado para É isso mesmo. estar se orientando ali corretamente. Eu digo ainda mais, completando a sua fala, Aham. que às vezes a pessoa
ela vai no automático. De tanto ela fazia aquilo ali, ela tá carimbada, ela é especialista naquilo que tá fazendo ali, então se Faz ela muitos anos que eu faço aqui, nunca tive nada. ela acha que ela já está segura, assim, então se ela peca e é autossuficiente. Não, já sei como é que funciona, não preciso de usar isso aqui não. Aí que está o perigo. Ela ela deixa de usar, confiar demais na sua expertise técnica ali e infelizmente acaba gerando um acidente de trabalho. Mas é justamente isso. Eu já passei um episódio parecido. Eu fiz pesquisa com abelhas na área do Cantão ali então eu acabava que é uma região muito alagadiça e acaba às vezes tem muitas cobras. Então você tem que fazer a utilização de perneiras. E eu um ano utilizando, fazendo trabalho. Então tinha vezes que eu ia pro campo e falava assim: ah, cara, hoje eu não vou botar. E era justamente nos dias que eu não colocava perneira, que eram os dias que eu conseguia avistar algum tipo de cobra nas trilhas que eu fazia. Então você Olha aí. dá o estralinho na cabeça e fala Alerta, assim, né? cara, tem que usar, porque quando você tá utilizando, você fica seguro. Você se sente seguro, então você executa o seu trabalho corretamente, executa suas funções ali com excelência e sem estar preocupado em estar se machucando ou acontecendo algum acidente. Com segurança. Verdade. Segurança. Fica aí essa alerta para os trabalhadores rurais e também para os empregadores. Não só para a área rural, mas também todo segmento é necessário fazer o uso correto do EPI, porque em todo tipo de trabalho existe risco e o EPI é utilizado em qualquer segmento. E a gente agradece aqui a presença dos nossos técnicos e advogado que está aqui com a gente esclarecendo isso. Você fica alerta aí para você que é trabalhador, você que é empregador. E a gente agradece aqui a presença de vocês. Quer deixar mais algum recado aí para os nossos ouvintes, telespectadores? Muito grato pela oportunidade de estar esclarecendo, trazer, né, esclarecimento na área do campo e dar só um recado para o empregador rural e na hora da contratação, contrate lealdade e treine habilidades. Boa, muito bom. Agradecer também o convite aqui e deixar uma mensagem para o empregado, né? Use o EPI. Ele é, às vezes a gente Deixa o que é orgulho de chato, lado. deixa o orgulho de lado, Eu deixei use contigo. porque a segurança ela é mais importante, Puxão de tá? orelha, deixei contigo. Isso, às vezes você tem família para voltar para casa, então pense neles. Verdade. É o melhor. Obrigada, meninos. Obrigada pela presença. E a gente continua aqui na Agrotins trazendo informações importantes como essa. E se vocês estiverem por aqui, esclareçam aí o pessoal que está visitando o estande. Obrigada a você que nos acompanha. Continua com a gente, que vem mais podcast aí. Até daqui a pouco.